declaração de líder, bancada republicana. Senhor presidente, queridos colegas, membros da mesa. Bom, hoje eu trago aqui, como eu já tinha prometido em sessões anteriores, Uma declaração de líder para a bancada do PT. Eu já tinha trazido em sessões anteriores aqui que eu estava trabalhando, junto com os órgãos ambientais, para trazer para os nobres pares e para a nossa cidade, os nossos cidadãos e principalmente os nossos agricultores, informações técnicas, vereadora Sandra, dados técnicos que não tem como tentar interpretar diferente ou dizer não é, Então, hoje eu gostaria de trazer a reflexão, a transformação silenciosa, porém vigorosa, que ocorreu em nossas terras nas últimas décadas. Muitas vezes ouvimos críticas infundadas sobre a relação entre a produção rural e o meio ambiente, mas os dados e imagens históricas nos contam uma história de regeneração e mudança de manejo. As imagens do acervo que Vossas Excelências estão vendo aqui, as imagens do acervo de Caxias do Sul, de 1954, mostram claramente o uso intensivo do solo com a pouca presença de matas fechadas. É um marco da mecanização agrícola, esse avanço tecnológico que aconteceu. O resultado dessa mudança é impressionante, senhoras e senhores. Mapeamentos realizados através do GeoCaxias, comparando imagens dos anos 50 com os anos 90, e aqui vem a surpresa para os ambientoloides, é para eles mesmo que eu estou falando. Imagens dos anos 50 com os anos 90 revelam que houve um incremento de vegetação nativa na nossa região de 32%. 32% mais mata nativa hoje que nos anos 70. Em diversos quadrantes da nossa região. Hoje temos florestas regeneradas. Importante reconhecer que essa evolução também foi acompanhada por uma consciência ambiental dos produtores e agricultores. E uma evolução também nas leis. Portanto, o aumento da cobertura verde que vemos hoje em Caxias do Sul é muito maior do que a gente via há 50 anos atrás. O fato é que temos hoje uma região muito mais verde, e o produtor rural moderno é apenas um fornecedor de alimentos. Quer dizer, não é apenas um fornecedor de alimentos, ele é também, por consequência, um novo modelo de manejo e da evolução tecnológica. Ao agente que permitiu à natureza retornar seu espaço de grandes áreas. E hoje, agora vem a parte mais boa. E hoje? Bom, durante as enchentes, esse vereador que vos fala foi severamente atacado pelo site UOL, pela RBS e por tantos outros, porque disse que para ter segurança nas nossas estradas, em épocas de enchente e temporal, seria necessário fazer um manejo de retirada de uma parte das árvores que correm risco de cair na beira das estradas. O cara quer destruir a natureza, ele é contra o meio ambiente. Pois é. Agora, será que esses ambientoloides aí, eles poderiam dar uma olhada no que tem na tela aí? 32% a menos vegetação do que tem hoje. Tinha aqui na nossa região há 50 anos atrás. E os vereadores mais velhos aqui, eu vou fazer uma pergunta. Há 30, 40 anos atrás, qual eram os problemas que nós tínhamos? Tinha as enchentes? Não tinha. Tinha as tempestas, os vendaval? Não tinha. Tinha todas as catástrofes que estão acontecendo agora? Não tinha. Mas tinha menos árvore. A árvore salva. Não se pode cortar a árvore porque a árvore salva o meio ambiente. Mas se tinha 32% a menos e não acontecia nada de ruim. Agora nós temos 32% a mais e nós temos todas essas catástrofes. E aí o problema era as árvores na beira de estrada que iam causar mais catástrofe ainda. Claro que acontece quando cai em cima de um carro e mata alguém. Essa é a catástrofe. É isso que acontece. E aí, senhoras e senhores,
Antes de eu continuar, eu quero mostrar um vídeo que eu mesmo fiz, para nós depois discutir. Por favor. Aí, pessoal, mais esse videozinho aqui para vocês verem, né? A devastação. Olhem o tamanho dessa araucária. Está aqui, ó. Olhem o tamanho dessa araucária. Uma araucária com certeza aí mais de 70 anos, mais ou menos, pela grossura dela, pelo tamanho dela, tá? Então, gente, quero só concluir esse vídeo aqui, tá? Para que vocês entendam como funciona a justiça ambiental no nosso país. Vereador Santos Fatinel, o senhor me concederia uma parte? Então, como vocês viram, quem fez toda essa devastação aí? Todas essas araucárias, árvores nativas centenárias, tudo no chão. Quem fez isso? A RGE. A RGE precisa, vereador Fiuza, de autorização? Não. A RGE tem que falar com a SEMA, com o meio ambiente, com a Patran? Não. Derruba tudo e não quer nem saber. Tudo isso por um fio, é? Lá não tem alta tensão, é um fio de luz, tem um fio. Para quem quiser ir lá ver. Uma devastação total. Não pede licença nenhuma, não tem problema nenhum, não acontece nada. Não estou dizendo que não é necessário, nada disso. Mas aonde eu quero chegar? Que aquele coitado daquele agricultor que derruba uma árvore para fazer a garagem do trator, 10, 15 mil de multa e ainda responde processo. Por que que a lei é diferente para um e para o outro não? Ah, mas é órgãos de Estado, não me interessa. Para mim não me interessa. O que esse cara aqui um dia pode até cair aqui dentro, mas ele vai cair sempre defendendo a mesma coisa. Todos têm o mesmo direito nesse país e os mesmos deveres. É isso que eu defendo, nada mais, não tenho nada contra ninguém. Eu defendo que todos nós devemos ser tratados iguais da mesma forma, não importa a raça, cor ou gênero, ou religião. Isso é democracia. Uma devastação que dá para caminhar meio dia ali. Nada. Tudo tranquilo. Quantos animais ali foram prejudicados? A fauna e a flora. Teve problema para o meio ambiente? Teve problema para os defensores dos animais, vereadora Andressa? Não. Está tudo certo. Agora o agricultor tira um pedaço de capim, tira 2 árvores para fazer uma garagem, para fazer um galpãozinho, para aumentar a sua lavourinha, para poder ter poder sobreviver. Multa e processo. Se ele derruba uma araucária, ele tem que plantar 26. E tem que cuidar das 26. Sabe quanto tempo? 4 anos, vereadores. Por 4 anos ele tem que cuidar, se morrer uma, tem que ir lá plantar de novo. Por uma que ele derrubou. O agricultor nesse país está sendo esmagado pelos órgãos ambientais, pelas leis ambientais. Por que que os jovens não querem mais ficar na lavoura? Porque tudo que tu faz é multa. O agricultor é perseguido. Isso quando não é morto. Ele pediu uma parte rápida. Isso quando não é morto. Olha o que nós estamos passando, gente. Um pode tudo, o outro não pode nada. E vou entrar num setor diferenciado. Eu sou uma pessoa que defende o empreendedorismo. Que eu acho que a nossa cidade precisa ter novas empresas para trazer mais emprego, para a melhoria da nossa cidade, do nosso povo. Mas eu vi lugares aqui em Caxias, onde derrubaram árvores centenárias, enormes, araucária, mata nativa, para quê? Para fazer um loteamento, para implantar uma nova empresa. E lá, será que alguém foi multado? Não, mas lá teve a licença. Ah, licença, pois é. Por que não pode ter a licença o agricultor? Por que o agricultor não tem direito a nada? O agricultor só tem direito a plantar, esperar e sonhar em colher, se a tempesta não vier e derrubar tudo.
Se a enchente não vier e destruir tudo. Vou lhe pedir uma parte. Se o clima não destruir tudo. Então, gente, eu só peço aqui que os órgãos do meio ambiente começam a refletir sobre essa questão. Porque a prova está aqui. Só para concluir, senhor presidente. A prova está aqui. Eu não vou usar a declaração. Uma declaração de líder, né? Com a anuência da líder da bancada, a vereadora Daiane Mello, o vereador Sandro Fantinel continua em declaração de líder. Diferentemente daqueles que não me compreendem, eu lhe passo a parte. Uma parte, vereador, também. Obrigado, vereador Sandro Fantinel. A primeira questão que eu não falo para o senhor, porque aqui nossa divergência, eu acho que é ad eternum nessa causa, eu falo mais para ficar registrado. A primeira questão é que, a gente, tratando de precipitação, o grande problema das nossas chuvas não está diretamente relacionado ao nordeste do Rio Grande do Sul. Está diretamente relacionado à principal floresta que nós perdemos, que ela é a leste do Brasil. Começa no Rio Grande do Sul, acaba na Bahia, né? Se a gente for fazer um estudo, a gente perdeu 15% dessa floresta, que alterou o nosso corredor de chuva, vereador Sandro Fantinel. E quando a gente faz a supressão de árvores, essa supressão de árvores acaba por promover o aumento da temperatura, o senhor sabe, nós andamos pelo centro, acaba aumentando a temperatura dos oceanos e promovendo bloqueios atmosféricos. A temperatura do oceano promoveu um bloqueio atmosférico aproximadamente ali em Torres, por isso chove tanto aqui. E eu acho que isso precisaria ficar registrado. Eu tenho certeza que os agricultores de Caxias do Sul têm um respeito pelo meio ambiente. Agora, o senhor sabe qual é a realidade nacional. Nós tivemos 15% das nossas florestas nacionais derrubadas, que equivale a 111 milhões de hectares. E não é um problema de discordância minha e do senhor, é um problema que nós temos que enfrentar. Como é que nós vamos evitar que a Mata Atlântica seja tamanhamente atacada? Porque eu e o senhor convivemos com uma realidade que a gente não convivíamos. Quantos animais que estavam na fauna hoje ingressam nos loteamentos? E para finalizar, vereador Sandro Fantinel, eu acho que aqui é o principal. Para que o agricultor não seja multado por construir uma garagem, eu já lhe falei qual é a saída. Nós temos que alterar o Código de Obras. O prefeito Adiló suspendeu a autorização de corte da RGE. Está suspensa. A RGE não pode cortar e as pessoas em casa também não podem cortar. Se a árvore é nativa, senão elas têm que fazer a substituição. Mas cortaram. Tem que fazer a substituição. Se cortaram, vão ter que ser multados. O senhor me comunica que eu vou denunciar eles serão multados. E mais do que isso, para que o agricultor possa construir uma garagem, o vereador João West também conhece a legislação nesse sentido, tem que ser alterado o Código de Obras. O Código de Obras determina que em área rural só pode construir 2%. Se ele derrubar ou não derrubar a árvore, ele vai ser multado. O problema não é a árvore e a disposição do Código de Obras, mas o problema da chuva também não tem direta relação com o plantio ou não de árvores aqui, tem direta relação com bloqueios atmosféricos. Sua parte, vereador Iago. Vereador Fantinel, a gente tem que atacar também a raiz do problema, onde está intrínseco, isso aí onde que está, ou por onde, ou como a gente chegou até aqui. E para mim a gente chegou até aqui por uma cultura de um Estado forte. Quando o Estado tem que demonstrar que é forte, ele coloca a polícia, ele coloca o braço, né? Alguns até chamam de cão do Estado, né? Mas eles botam a mão armada do Estado, que muitas vezes é o policial, e às vezes sobra para ele esse pepino aí, mas colocam ele para encarar o agricultor, para ir até lá, né? E a gente vê que muitas vezes também o Estado ele é tigrão com o agricultor, mas ele é tchutchuca com quem faz lobby, quem é amigo do governo. Por exemplo, eu já trouxe até essa casa aqui a questão da COP30, onde eles acabaram com a árvore e não queriam nem saber que árvore era, para os chefes de Estado vir aí babar ovo do Lula ou do governo federal. Então, agora que a gente tem 30 milhões de hectares queimando na Amazônia lá, a gente não vê a Marina Silva, ela desapareceu, só vai aparecer nas próximas eleições. E aí, ao mesmo tempo, a gente vê, aí sim, um governo fascista para mim, quando eles entram dentro de uma propriedade. Não preciso falar para o senhor o que aconteceria com um policial ou qualquer representante do Estado se entrasse dentro de uma propriedade de um texano. Eu não preciso falar como que funciona lá. Ah, mas tem que comparar lá. Eu já falei aqui nessa tribuna e vou repetir. Enquanto os Estados Unidos foram o primeiro lugar no mundo, a gente vai comparar sempre com o que deu certo. E lá deu certo. Então, menos Estado forte para o agricultor e mais pesado para quem faz lobby e é amiguinho do governo. Concordo plenamente com o senhor. Na realidade, que a gente tem que chegar, e como o vereador Liberado também falou que a gente tem que discutir, a questão é a seguinte, você implanta um percentual, que se eu não me engano já está no Código Florestal esse percentual, que 30% da tua área tem que ser preservada.
tem que ser preservada. Não, mas isso deveria ser no geral. Esse é o ponto. A lei tem que ser mudada. Por quê? Se eu tenho 100 hectares, eu sei que 30 e poucos hectares eu tenho que preservar, eu sei que eu não posso tocar naquela parte, mas o restante eu posso usar. E aí eu volto aqui de novo, citar, depois de enésima vez, aquele agricultor de Santa Lúcia, que tem 30 hectares na escritura, só ocupa 8 e não pode nem sequer juntar uma árvore que cai nos outros 22. Isso é um absurdo que só acontece no Brasil. E nós sabemos também que, para concluir aqui, e aqui ninguém é criança, claro que cada um vai defender o seu modo de pensar, e a gente entende isso, mas a questão toda é a seguinte: por que os créditos de carbono? A pergunta é essa: por que os créditos de carbono? Porque os créditos de carbono são pagos por países ricos que consumiram com as suas florestas, consumiram com as suas reservas, e hoje eles querem que a gente permaneça uma fazenda, e não um país, uma fazenda deles. Eles pagam o crédito de carbono, nós continuamos sendo uma fazenda, e eles simplesmente se desenvolvem. Nós não podemos se desenvolver, porque o cara quer botar a fábrica, não pode cortar a árvore. O cara quer fazer uma lavoura, não pode porque vai derrubar o mato. Quer dizer que lá detonaram com tudo. Agora aqui eles compram os nossos governantes com o crédito de carbono. Para quê? Para que a gente permaneça uma eterna fazenda e não possa evoluir. Essa é a grande verdade. Não existe outra verdade, é essa a verdade. Para os países desenvolvidos, não é interessante que o Brasil se torne um país desenvolvido. Não é interessante para eles que a gente se desenvolva. Por quê? Porque se nós se desenvolver, o nosso produto vai custar mais caro, vereadora Andressa. O nosso produto vai custar mais caro, porque nós vem de um país desenvolvido. O produto é mais caro, vai ter mais qualidade. Os nossos serviços vão ser mais caros. A nossa comida vai ser mais cara. A nossa prestação de serviço para eles vai ser mais cara. E eles não querem. Eles querem um país subserviente, que custe pouco e que não se desenvolva, que permaneça eternamente uma fazenda para prestar serviço para eles. Essa é a grande verdade de todos os códigos ambientais que estão sendo plantados nesse país. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Sandro Fantinel.